Olá pessoal, nós estamos de volta aqui para mais uma aula. Módulo 4, nós vamos falar um pouco sobre RAC 2. Nesse módulo nós vamos abordar um conjunto de diretrizes para garantir segurança nas atividades de transporte. Você entenderá a importância do cumprimento de regras específicas para motoristas, para a realização do checklist diário e o comprometimento com a segurança. RAC 2 é um requisito de atividade crítica. RAC, requisito de atividade crítica, definidos por grandes empresas e setores industriais, como mineração, siderurgia, óleo e gás, para prevenir acidentes fatais em operações de transporte. Ele trata de atividades críticas de transporte terrestre envolvendo condições de veículos leves e pesados, transporte de pessoas ou cargas, deslocamentos em áreas operacionais ou vias públicas. Toda atividade de transporte é considerada crítica, pois envolve riscos de alto potencial de gravidade, como colisões, capotamentos, atropelamentos e lesões graves. Os pilares do RAC 2: transporte com segurança, condutor habilitado e treinado. CNH, pessoal, não é a empresa que fornece a CNH. A CNH, todo mundo sabe que a gente tira a CNH no Detran, pela Polícia Civil em alguns estados e em outros pela Polícia Militar normal. CNH compatível com o tipo de veículo. Aqui, essa CNH que a gente está falando, por exemplo, para dirigir, para você conduzir aí um caminhão, você precisa de uma categoria de D para cima. Nós, como trabalhamos com carros leves, então nós nos atemos à categoria B, no máximo categoria C. Mas a categoria B ela já é suficiente para o trabalho de transporte de passageiro, de carro leve. Porém, essa carteira ela tem que ter o EAR, exerce atividade remunerada. Cursos de direção defensiva e preventiva é uma das exigências, que é esse curso que a gente está fazendo. Avaliações periódicas de saúde e de desempenho. Você precisa estar bem com a sua saúde e para isso você faz avaliações da saúde. Você consulta pelo menos uma vez por ano e pega um atestado de aptidão, que você está pronto para aquilo ali. O veículo, para você exercer esse transporte com segurança em condições adequadas, manutenção preventiva atualizada, documentação regularizada, sinalização e iluminação funcionando, pneus em bom estado. Isso, toda empresa ela tem um checklist. E como nós falamos na primeira aula, prevenir é melhor do que remediar. Você tem que estar sempre ali atualizando o seu checklist. Nós, por exemplo, na Coopervale, nós exigimos o checklist. Você deve fazer o checklist no seu carro todos os dias. Quem que é a pessoa que vai estar ali para assinar o seu checklist? É você mesmo. Você é o responsável pelo seu carro. Manutenção, não deixar passar. Tem pessoas que deixam passar de 5 mil ou de 10 mil, conforme o seu carro é ali liberado pela empresa que faz a manutenção. E isso, pessoal, além de danos materiais que o seu carro pode sofrer, você pode sofrer acidentes também por causa disso. Por causa de um pneu ruim, que não faz a troca de óleo em dia. O seu motor pode dar um problema, você tem que conferir a água do motor do seu carro, você tem que estar ali em dia com as manutenções. Planejamento de rotas e risco, escolha de rota segura. Hoje todos nós temos aí acesso ao Waze, a sinais de GPS, Google Maps e tudo mais, para nós fazermos a nossa escolha segura de rotas. Condições climáticas analisadas antes do deslocamento. Como que eu vou saber onde que eu estou indo? Eu posso ir mais devagar? Ou eu vou chegar no horário certo? Vou ter um atraso? Às vezes eu estou indo para uma audiência, levar um cliente para audiência. Então eu preciso saber as condições climáticas para mim poder dar aquela gordurinha que eu preciso, chegar um pouco antes e tudo mais. Pontos de parada definidos para você descansar. Viagens acima de 2 horas, você tem que descansar seu corpo ali um pouco e retomar os trabalhos. Mas esses pontos de parada, eles devem estar definidos no seu planejamento de rotas, tá bom? Contingência em caso de imprevisto, pane, bloqueios, acidentes, você tem que ter um plano de contingência. O que eu vou fazer se por acaso um pneu do meu carro estourar, um pneu furar? Aí tem algumas pessoas que não têm aquele cuidado de conferir o step, aí a hora que vai lá trocar, o step também está vazio. Aí não tem jeito de fazer
de dar sequência. Ele não fez um planejamento, ele não planejou, ele não conferiu ali se os pneus estavam bons, tanto o pneu que está, o de step que está guardado ali, entendeu? Uso obrigatório de cinto de segurança. É uma das regras, além de direção defensiva, do RAC 2, você não pode locomover com o carro sem que todos dentro do carro estejam aí fazendo o uso obrigatório do cinto de segurança. Respeito às leis e limites de velocidade. Zelar por conduta segura, mesmo quando ninguém está olhando. Nunca ultrapassar os limites, mesmo com pressão de tempo. Parar totalmente em cruzamentos sem visibilidade. O que o condutor precisa atender para o RAC 2? Habilitação e treinamento, CNH válida, curso defensivo, avaliação, aptidão física, a CNH válida e compatível com o tipo de veículo. Exemplo, categoria B, carro, C, D e E, conforme a exigência da função. Curso de direção defensiva atualizado, teórico e prático, conforme o setor. Treinamento em RAC 2, que é o treinamento que a gente está fazendo aqui, de análise de risco. O motorista deve entender os critérios do RAC e como aplicá-los no dia a dia. Avaliação periódica de conduta e conhecimento. Testes práticos e comportamentos para validar se o motorista age com segurança. Uso de equipamentos, cinto de segurança, triângulo, extintor, etc. Checklist e cuidados com veículos. Se o seu trabalho e esse curso de RAC 2 ele não é só para motorista de passageiro, ele também engloba de carga e tudo mais. Nessa conduta você precisa usar equipamentos, você que tenha EPIs no seu carro. Às vezes você precisa trocar um pneu, você tem que ter equipamento dentro do seu carro, como por exemplo um colete de sinalização, aquele colete com as faixas de sinalização. O seu carro tem que ter o triângulo extintor em caso de alguma pane, de começar a pegar fogo, alguma coisa assim. Você tem que ter essas ferramentas de emergência. Checklist e cuidado com os veículos. Nós já falamos sobre os pneus, luz, freios, buzina, testar os cintos de segurança para saber se está funcionando ou não. Às vezes você está em um determinado lugar que você, para trafegar ali, você precisa do pisca-alerta. Como, por exemplo, sob neblina, forte neblina. Se tiver uma neblina muito forte, só com pisca-alerta. Você tem que andar com pisca-alerta para as pessoas perceberem que você está ali. Verificar a validade da documentação do veículo e da sua carteira de motorista, planejamento e análise de rota. Às vezes você contou que você ia sair de onde você está aí para um determinado lugar, que lá o clima ia estar top, ensolarado e tudo mais. Às vezes você chega lá e você encontra um clima chuvoso, tempestade, granizo. Então você deve estar preparado para isso, esse planejamento de rota e clima. Rota definida, clima previsto, paradas seguras, áreas de risco. Tem que tomar muito cuidado com as curvas, né? Curvas em locais perigosos, trecho urbano. Evitar improviso ou alteração sem autorização. Postura ética e colaborativa. Ser exemplo para os outros condutores. Ajudar a construir um ambiente de segurança e responsabilidade coletiva. Cumprir e defender o RAC 2, mesmo que isso signifique atrasar a viagem ou recusar-se a partir. Às vezes nós temos que fazer isso, às vezes nós temos que cancelar nossa viagem. Eu e você também devemos preferir não chegar hoje do que não poder viajar nunca mais. Às vezes sofrer um acidente, ficar impossibilitado de dirigir. No RAC 2, o motorista não é só um condutor, ele é o primeiro agente de prevenção de acidente. Você tem que saber que não tem mais ninguém ali por você, só você. Então você quem tem que tomar toda a precaução para não cometer erros, porque nem sempre você vai ter um sinal de internet ou de telefone em um lugar que seu carro quebrar. Então você tem que fazer toda essa prevenção para você não ser pego de surpresa. E aí a gente tem aí também algumas atitudes inaceitáveis para um condutor RAC 2 sem CNH válida. A CNH, você tem 30 dias depois que ela vence para renovar.
E os 30 dias é suficiente. Então, se você não está com a sua CNH válida, o RAC 2 não aceita. Não tem como você prestar um serviço de excelência esquecendo de conferir a sua carteira. E fora que, se você for pego por qualquer um dos órgãos de fiscalização com a sua carteira de motorista não válida, com atrasos ali na renovação da sua carteira, com certeza o seu veículo vai ser conduzido. Eles vão levar o seu veículo. Então nós não podemos correr o risco. E às vezes você vai passar uma vergonha muito grande. Está com um passageiro ali, a sua carteira está vencida, eles vão recolher o seu veículo e aí você vai ter que arrumar uma outra forma de transportar o seu passageiro. Então é por isso que o RAC 2 ele dá esse tipo de treinamento para você tomar cuidado. Pessoal, o checklist é muito importante. Às vezes você fala assim, pô, mas ontem eu fiz um checklist. Pois é, você fez o checklist ontem e andou 200, 300 quilômetros, o seu carro já pode ter alguma avaria. Já pode estar dando aí algum problema e se você ignorar o checklist, pode ocasionar algumas falhas nos freios, nos pneus, na iluminação e risco de acidente por falha mecânica. Então o checklist é muito importante. Atitude inaceitável. Sem o cinto de segurança, você não deve nem colocar primeiro no carro e avançar. Ultrapassagens perigosas. É inaceitável um motorista que tem RAC 2, um condutor que faz RAC 2, ele não pode fazer ultrapassagem perigosa. Ah, Elias, mas eu fiz ultrapassagem na faixa contínua. Não, mas não está falando aqui de ultrapassagem fora da faixa contínua. Está falando de ultrapassagem perigosa. Você pode ter direito de fazer uma ultrapassagem, mas está vindo um carro de lá para cá em alta velocidade e se torna um risco para você e para todos que estão ali junto com você. Uso de celular. Estamos falando no curso de direção defensiva desde a primeira aula que o uso do celular é proibido. Atender ligações, mandar mensagens ou usar aplicativos enquanto dirige. Risco, perda de atenção, reação lenta e acidentes por distração. Conduzir sob efeito de substâncias, tanto alcoólicas como drogas, esses riscos são terríveis. Mesmo medicamentos legais podem comprometer os reflexos e o estado de alerta. Você pode perder o controle, reação tardia, sonolência. Algumas coisas podem acontecer aí com o uso de substâncias de efeitos. Ceder à pressa. Nós não devemos ceder à pressa. Aceitar pressão para acelerar ou descumprir regras. Pessoal, a pessoa que está ali conduzindo um veículo atrás de você, às vezes numa pista sem condição de ultrapassar, você pode sofrer esse tipo de pressão. Ou você pode também estar com muita pressa para chegar o mais rápido possível. Os riscos é condutas imprudentes, descumprimentos de pausas e fadigas, omitir riscos, não comunicar falhas. Isso não é aceitável, é inaceitável. Omitir situação perigosa que foram observadas. Pessoal, nas empresas que nós prestamos serviço, todas elas exigem da gente que um quase acidente, ou um acidente, ou um susto, você tem que relatar. Para que servem esses relatos? Esses relatos servem para que os fiscais, eles passam a monitorar melhor, eles têm condição de conversar com os passageiros vão falar do que sofreu ali naquele momento de um quase acidente. Então tudo isso tem que ser reportado para o seu gestor. Você não deve omitir. Comunicar sempre essas falhas. Ah, o meu carro teve uma pane. Com certeza o passageiro ele vai estar relatando isso para a chefia dele, alguma coisa assim. Então é imprescindível que o motorista relate esses riscos. Transporte irregular de pessoas em locais inadequados. Por exemplo, transportar passageiro em caçambas, fora do cinto ou em local improvisado. Risco, lesões graves ou fatais em manobras simples. Então nós não devemos transportar pessoas em cima de caminhonetes, lá na traseira da caminhonete ou no baú de um caminhão. Isso é atitude inaceitável para um condutor RAC 2. Rotas improvisadas. Improvisar rotas, desviar trajetos sem autorização ou rodar fora do plano. Para algumas empresas que nós trabalhamos, essas empresas elas exigem que o motorista ele siga a rota programada. Só pode fazer alguma mudança em caso de comunicação com a chefia ou com o gestor, alguma coisa assim. Então, nós não devemos improvisar rotas.
seguir aquela rota que foi estipulada lá quando você estava fazendo a sua previsão de viagem, quando você estava colocando ali tudo o que precisa, fazendo checklist no carro, já prevendo por onde você ia passar, quais as paradas que você ia fazer. As rotas improvisadas, elas não se encaixam, tá bom? E reforçando para você que está fazendo esse curso, eu gostaria de dar um reforço para você aqui no checklist, o checklist diário do motorista. No Hack 2, a segurança vem antes da pressa, da produtividade ou da rotina. Nenhuma viagem deve começar com atitudes que coloquem a sua vida em risco. Antes de cada jornada é necessário realizar o checklist de segurança do veículo. Isso evita falhas mecânicas, garante a legalidade da operação. Checklist inclui pneus, freios, faróis, buzina, nível de óleo, água, combustível, equipamentos obrigatórios, documentação e CNH, retrovisores, limpadores, cinto, limpeza e objetos soltos. Falando sobre objetos soltos, pessoal, mesmo no trânsito normal aí, os fiscais de trânsito normal das vias, eles não aceitam objetos soltos dentro do carro. Por exemplo, mala em cima do banco, mochila, essas coisas tem que estar tudo onde? Tudo dentro do porta-malas. Porta-malas do carro é exatamente para isso, para você carregar os seus pertences e os pertences do passageiro. É proibido carregar qualquer objeto solto dentro do carro, tá bom? Aí tem algumas pessoas que usam até colocar o cinto de segurança na mala ali, mas eu creio que não é aceitável, tá bom? O checklist, ele deve ser preenchido antes de iniciar a jornada. Aí tem aqui um modelo de checklist para você, o checklist Hack 2. Cada turno que a pessoa vai trabalhar aí, tem aí condutor, CNH, válida e compatível com veículo. Condutor, sem sinais de fadiga ou uso de substância. Veículo, pneus, freios, faróis, buzinas. Veículos, equipamentos obrigatórios, triângulo, extintor. Viagem, rota definida, aprovada. Condições climáticas verificadas. Documentação do veículo, que é o documento normal que eles pedem. Passageiro, todos com cinto de segurança e segurança sem excesso de carga ou de bagagem. No Hack 2, o motorista não é só um condutor, ele é o primeiro agente de prevenção de acidentes. Nessa aula, nós vimos que nenhuma viagem é simples demais para ignorar a segurança. Mesmo no transporte passageiro com carro leve, os riscos existem e são evitáveis quando o condutor tem disciplina, preparo e atitude profissional. Você é a peça central da prevenção. A decisão certa começa no seu comportamento. Checklist diário não é burocracia, é proteção. Cinto de segurança, atenção plena, veículo em dia e respeito à rota são inegociáveis. Se algo parecer fora do padrão, você tem o dever de parar, comunicar. Você transporta pessoas. Isso significa que cada viagem, vidas estão confiando em você. Então, nunca subestime o peso da sua responsabilidade. Ao aplicar o Hack 2 no seu dia a dia, você não apenas segue uma norma, como você ajuda a evitar acidente, preservar vidas e valorizar a sua profissão. Ser exemplo de conduta segura, recusar risco, cumprir e defender o Hack 2, comunicar falhas ou situações inseguras. Você é a peça central da prevenção. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos aí no nosso próximo módulo.